When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Ai, bicho, eu preciso desencanar desse boy aqui. Mas, assim, gente, ele é um gostoso. Não, mas ele é um lixo, Bi. Ele foi uó comigo. Ele falou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou: é melhor você não gostar de quem não gosta de você. Não, amiga, mas ele é Entendeu? padrão, tá tudo bem. A gente Sim. supera, amiga. Mas, amiga, ele me jogou na frente de um ônibus. Não, amiga, mas ele é padrão, tá tudo bem. Não, mas ele xingou minha mãe. Mas é o tipo de coisa que conversando a gente alinha e tá tudo certo. Ele é padrão. Não, amiga, mas ele foi muito horrível comigo mesmo. Ah, eu não sei não, viu? Às vezes a culpa é minha, né? Será que não, a culpa não é você? Ah, não, gente. Padrão não é dessas coisas, não. Padrão não faz isso, não. E 3. Gente, mas cai muita coisa, meu Deus do céu. Ó. Ai, Zara não E o presta. planeta, ó. Ai, deve ter várias dessa lá no Bangladesh. Amigo, Lá lá no lixo. cemitério, né? No cemitério de roupa. Deve de ter, com Bangladesh. certeza. Ai, que horror, gente. Não vai decompor nunca. O povo, ai, não usa PU, não usa PU. Aí vem a bicha aparecendo a vaca e o frango. O tema do podcast de hoje é como desidealizar. E eu acho que eu tenho dislexia, porque essa palavra dá uma travada na minha cabeça, dá uma enrolada. Não, mas é uma palavra difícil mesmo. Desidealizar. Mas a gente pode usar como desencanar também, né? Mas é que encanar é uma coisa, idealizar é outra, né? Como pegar ódio de uma pessoa. A gente vai ensinar aqui, no episódio de hoje, você passou por um relacionamento, ou não relacionamento, uma ficada que foi muito intensa. Você criou aquela versão da pessoa na sua cabeça e não bateu com a realidade, não rolou e você não está conseguindo desapegar. O que a gente faz? A gente tem que arrumar uma outra pessoa? O que a gente tem que fazer, né? A gente precisa arrumar por dentro ou a gente precisa buscar fora? Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente só quer ir buscar fora, botar um step ali no meio, mas aquilo que tá ali por dentro não muda, né? O que você idealizou de tal pessoa ou de tal coisa, não muda. Não muda. E eu sou daquele time que quando acontece essas mudanças, que tava num período legal com uma pessoa, ou um término, ou assim, acabo ficando sem ninguém, eu não quero olhar pra dentro. Eu quero buscar pra fora, quero ficar com amigos, quero me interagir mais com as pessoas, quero ouvir histórias, não quero ficar olhando pra dentro. Mas isso é ok também, mas nem sempre isso funciona. Né? Porque assim, quando chega, você na sua cama, domingo no frio, Bi, não tem amigo, não tem step, não tem nada que vai te salvar disso que você criou. E aí a gente vai conversar se você criou do nada ou se você criou de algum lugar. Com embasamento. Com embasamento. A pessoa pode mudar. Quem nunca ficou com uma pessoa que tava de um jeito e de repente ela ficou estranha do nada? Quem nunca? Inclusive hoje eu vou fazer isso é comum. O comum não é a pessoa tá estranha e depois ela não tá mais estranha, né? Exato. Hoje eu vou fazer autocrítica, então se preparem, tá? Vai ter autocrítica e meia culpa hoje no episódio, entendeu? A gente pode começar com um caso, porque a gente recebeu via DM de uma ouvinte e isso fez a gente querer fazer esse episódio. Então... E é um caso assim, a gente deu uma resumida, porque o relato é muito grande, assim, não é muito grande, mas é um relato grande, com muitos detalhes, que também a gente vai dar uma abafada aqui pra não identificar a pessoa. Mas vamos lá, posso ler? Pode, por favor. Conheci o gato em 2016.
É que ela falou o nome aqui, eu não vou falar o nome. O gato. Conheci o gato. Alguém fala ainda Conheci o hoje? broto. Que homem gato. Eu falo Você fala gato. Eu falo. Ai, achei gato. Gente, eu não falo gato, mas… Você fala o quê? Eu falo, nossa, que homem gostoso. Não, mas Nossa, é que porque delícia. a pessoa ser gata é uma coisa, a pessoa ser gostosa é outra. Não. Eu falo, nossa, que belíssimo. Ó, a nossa produção fala gato também, né, produção? Não falo, gente, pessoal. Fala, não fala, gente? Não fala velho, não fala gato, não, gente. Então você só olha a gente feia, porque uma pessoa gata, você olha e fala, nossa, que gato. Não existe isso. Eu falo, ai, que gostoso, que delícia. Gente, que homem bonito. Porque eu sou meio movida a macho. Esses dias eu fiz até uma autocrítica, começando já com uma autocrítica aqui. Eu acho que eu sou meio movida a macho. Porque se eu vejo, eu falo assim, gente, que homem bonito. Parece que eu nunca vi homem na vida. Uma vez a Dakota Monteiro, no Joguinho no Grupo, falou isso pra mim. Falou assim, nossa, você é igual esses gays, vê um homem, fica toda oriçada, parece que nunca viu um homem. Aí eu fiquei meio… Acho que eu sou um pouco movida a macho. Mas eu não uso o termo gato. Mas enfim. Deveria começar a usar, porque é menos grosseiro do que falar, nossa, que gostoso. Aqueles Ai, cara, que gostoso. Oh, que homem gostoso. Porque se você… Assim, não que você vai fazer isso. Bom, eu não sei, né? Quer mexer com uma pessoa na rua. Mas se você fala, nossa, é gato, é uma coisa. E se você fala, nossa, é gostoso, é tipo pedreiro. De lindo, principalmente quando eu tô trocando mensagem, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, você é lindo, nossa, você é uma lindeza, você é uma delícia. Você não usa gato em momento nenhum? Não uso Tá, gato, bom, gente. eu uso gato, você, a audiência, usa gato, nossa produção usa gato, só ele que usa gostoso. E assim, sempre reiterando, tá falando essas coisas e é casada, tá? É casada falando essas coisas. Vamos lá, voltar pro relato. Conheci o gato, ou tudo bem, nas palavras do Y, conheci o gostoso. Em 2016, num app, fiquei muito impactada por ele ser o tipo de cara que eu achava que era fora do meu alcance. Desde o começo, a relação era inconsistente. As conversas eram truncadas, haviam alguns sumiços, desmarcava e quase sempre eu que ficava correndo atrás. Mas quando nos encontramos, a química física foi muito forte. E isso me prendeu emocionalmente por anos. Anos? Anos. Bom, aí ela conheceu em 2016. Já faz 10 anos. Mesmo depois de outros relacionamentos dos dois, né? E idas e vindas dessa conversa, que eu acho que não foi constante, né? Ela ficou indo e voltando de conversar, conversa um tempo, namora, e o outro namora, enfim. Continuei idealizando ele e acreditando que um dia aquilo viraria algo real. Ano passado, voltamos a nos falar e eu interpretei isso como um sinal de que finalmente viveríamos algo mais intenso. Depois de meses conversando, ele revelou que estava namorando, mas queria ficar comigo mesmo assim. Eu cedi. É o sonho dela, gente. Mas quando transamos, percebi que não existia a conexão que eu fantasiava. Foi frio, não tinha troca emocional e nem tão bom assim. Ainda assim, continuo presa nesse vínculo e percebo que repito um padrão de me envolver com pessoas indisponíveis. Invisto mais do que recebo e fico esperando ser escolhida. Hoje entendo que pode ter alguma relação com autoestima, bullying e relações antigas em que eu sentia que eu precisava provar o meu valor para merecer afeto. E ela não se considera uma pessoa feia, ela é uma menina bonita, ela também se considera uma menina bonita, mas é isso. Ela tem essa autoconsciência autoconsciência de que ela é bonita, apesar de que lá em 2016, quando ele deu match com ela num app, ela achou que ele era demais pra ela. Entendi. Porque eu acho que tem isso. Isso tem que ser colocar na balança, porque isso ajuda a idealizar. Você achar que o outro é melhor que você em alguma coisa. Exatamente. Essa pessoa vai estar 1 grau acima de você. Ela sempre vai ser, na minha opinião, que eu já idealizei muito, né, gente? Então, assim, tem um local de fala. Porque quando a pessoa ou é mais bonita, ou é mais rica, ou é mais… tem um status diferente, é mais interessante. Ou ela tem um cargo de status, tipo assim, é uma DJ que é famosinha. Não sei como que é pessoa como influencer hoje em dia. Acho que é mais difícil, né? Influencer tudo… Ninguém quer namorar influencer. Depende. Se você vai falando assim de uma Sabrina Sato, sim, né? Mas os tigrinhos… Mas esses influencers que ficam filmando toda hora. Vamos comer, começa a filmar o namorado toda hora. Eu acho que deve ser bem difícil também. Ou algumas pessoas devem aí, de alguma maneira, idealizar uma pessoa que tem muitos seguidores. Porque a gente tem que ter uma noção também, essa questão de internet, que às vezes você, não sei se já aconteceu com você, mas que você vai olhar uma pessoa que você acha um gato,
no Instagram. E aí ele tem, sei lá, 7 mil seguidores. E ele não é famoso, ele não vive disso na influência, mas ele tem muitos comentários, muitos likes, assim, porque ele realmente é muito bonito. Tá. Isso também dá uma intimidada e eu acho que ajuda também a dar uma idealizada. Sim, mas vamos pensar que isso aconteceu em 2016. Aham. Então não era nesse lugar da internet. Ele era num bem woke, porque era a era- época do woke. Era num lugar, aparentemente, num lugar dela realmente se sentir menor perante ele em Aham. alguma coisa. Uma outra parte do relato dela que a gente não falou, mas ela, depois que começou a conversar com ele, não na hora do match, mas depois descobriu que eles tinham ali, trabalhavam em áreas parecidas, tinham mais ou menos feito a mesma formação. Então, não tem muito, assim, o porquê, teoricamente, ela se sentir diminuída porque ele não era mais Inferiorizada. rico, ele não era, né, os dois tinham mais Aí ou é menos a a mesma questão da idade. autoestima. É de autoestima mesmo. Eu acho que aí é autoestima, porque eu já passei muito por isso, gente, de achar pessoas mais bonitas, mais interessantes. Eu adoro quando eu vejo uma pessoa que, principalmente nas redes sociais, ela tem uma função muito clara. Tipo assim, sei lá, uma vez uma pessoa que eu idealizei, assim, muito, ele era estudante de geografia da USP. E perto de 2014, que era aquela época dos 20%, foi 2014? 2013, dos eu acho. 20 20 centavos. centavos. É. 2013, 2014. Ele era militante. Eu fui Super por causa USP, dele. né, amor? USP. Tinha um Tumblr, inclusive, que era Gatos da Manifestação. E era gato. Olha lá, tô falando, todo mundo usa gato, gente. Só ela que não usa. E era Gatos da Manifestação. E ele apareceu lá? E ele apareceu. E eu falei assim, gente, ele é muito bonito. E aí marcaram, ele era Tumblr, né, na época. Aí marcaram, e aí eu segui, a gente começou a conversar, trocou, foi super... Enfim, Mas chegou a conhecer? Conheci. E aí, foi engraçado, porque a construção já partiu desse lugar. Tipo, fui na manifestação que hoje... As pessoas eram de esquerda ali, mas eu acho que por trás tinha uma manipulação. A gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu. A gente foi meio massa de manobra ali. Mas enfim. Ele era muito ativista e tal, e tava um momento Hoje de ele é do polarização. MBL. Hoje ele é o Renan Santos, candidato a presidente. Fernando Holliday. Fernando Holliday. Mas, enfim, ele... Então já começou nesse sentido de que eu via que ele tinha uma paixão. Que era... Ele era da banca... Ele era do... Se eu não me engano, ele era do PSOL, se eu não me engano. O PSTU. Alguma coisa nesse sentido. Então ele já era, ele ia... Eu fui uma primeira vez com ele naquelas ocupações, que tinha aquelas festas de ocupação, Sim. e eu... Você foi assim? Você foi assim? E aí eu tava disposta, eu tava querendo entrar na ocupação e tal, e eu tentei assumir esse papel mais pra mim. Então acho que nesse sentido, eu ver uma pessoa que ela tem uma paixão muito forte, eu idealizo. Porque eu falo assim, nossa. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. A sua idealização vem nesse lugar, né? Vem. Eu não tenho muito isso, porque eu acho que quando eu vejo uma pessoa que me intimida de alguma maneira, porque eu sempre acho que é isso, assim, em algum momento, em alguma coisa ali, é uma intimidação você achar que a pessoa é mais do que você, em qualquer coisa que seja. Então, quando uma pessoa me intimida dessa maneira, eu não... o meu cérebro... Tipo, bloqueia ela não vira um objeto de desejo. Não, porque você já se afasta. Isso Isso, exatamente, isso me afasta. Tipo, se é uma pessoa que. Ai, sabe assim. Ser delusional, às vezes ajuda. Porque eu nunca penso, esse é muito pro meu caminhão, por exemplo. Porque eu acho que se eu olho uma pessoa e eu já percebo que ela é muito pro meu caminhão, ela automaticamente sai do meu hall
de gente que eu quero Não, pegar mas- ou de gente que eu quero me interessar. Mas aí uma coisa é uma pessoa que. Eu não vou ficar subindo montanha, sabe? Não. The Climb da Miley Cyrus. Não, o que eu acho é. Uma coisa é idealização de que já estivemos nesse lugar. Se Deus quiser, você que tá ouvindo, a gente saiu desse lugar, que é tipo do impossível. Que é assim, ai, é um homem hétero que me trata de um jeito diferente. Ai, ele pelo me amor de olha. Deus. Ai, ele é muito legal. Ai, ele me. Muitas Ai, tá vezes já querendo. passaram Bi, ele tá por querendo isso. dar o cu no sigilo, é só isso. Você não é especial. E aí tem esses Já casos. já comecei a ficar nervosa. Mal começamos, já tô nervosa. E aí eu acho que muitas gays idealizam, porque de alguma maneira. Olha que bizarro isso. De você buscar você, enquanto homem gay, buscar um homem que não é gay, mas que isso de alguma maneira vai validar o que você é. Porque isso do homem hétero, enquanto tem umas bichas afeminadas belíssimas, belérrimas, outras gays assumidas, super bem resolvidas, você querer um homem hétero e ficar em cima e ficar. Porque eu tenho amigos que ficaram, tipo assim, muito tempo a fim de um homem do trabalho e você ficar assim, mano. E pessoas de 18, 25 anos, várias pessoas que gostam de homens héteros. É porque eu acho que é isso. Assim, eu não tenho, na minha vida como um todo, disposição pra perder tempo. Uhum. Num geral. E aí eu acho que isso se encaixa em qualquer lugar da minha vida. Aham. Eu não vou perder tempo com uma pessoa que vai ser muito difícil pra eu chegar. Aham. Sabe? Eu Tipo, acho. sabe assim? Se tá muito longe, eu vou ter que caminhar muito. Se tá muito alto, eu vou ter que escalar. Mas Se tá muito difícil, eu vou ter que batalhar. Tipo, não, Bi, Não, pra quê? Mas eu acho que a idealização começa a partir desse momento que há uma possibilidade. Porque uma coisa é eu querer Alguém pegar te joga uma migalha, você acha que tá A suficiente. pessoa te dá uma migalha pra você se realizar. Não é algo platônico. Eu acho que isso. Porque, por exemplo, no caso de uma gay que se apaixona por um homem hétero, o homem hétero dá alguma migalha que faz ela se apegar. Sim, não, isso sim. Aham. Né? A não ser que você seja esquizofrênica. É. Alguma O Coringa, alguma coisa veio pra você se apegar naquilo. Exato, porque quando a pessoa Às vezes é um fiapo. Às vezes é um fiapo, mas se você segurou no fiapo, o fiapo não rasgou, ainda tem onde eu me Tem segurar. que segurar ali. Eu acho que é isso. Parte desse momento que é isso. Ele é inalcançável, mas ele me deu moral. Sim, não, tá, tudo. Né, o relato, inclusive, fala. Apesar de mais truncado, ela se esforçar. de não ser fluido, ainda existia uma volta. É. Tanto que em algum momento eles se encontraram e ficaram. Eu Né? acho que é importante ressaltar isso. A idealização parte do momento de uma questão que você vê a pessoa um pouco acima de você, mas essa pessoa acima de você Ela te estende a deu mão. ela tá te puxando pro degrau, ela te deu alguma migalha. Aqui a gente tá falando de pessoas mentalmente saudáveis. Mentira. Não estamos não. Porque a gente não é, a gente vai falar como. Então é o caso, por exemplo, da gay, que ela, na cabeça dela, ou inconsciente, ela se sente inferior e quer um homem hétero, másculo, porque aquilo vai, de alguma maneira, validar, porque ela ainda não aceita muito bem a sexualidade dela. Então ficar com um homem é mais bem resolvido pra ela. E esse homem, de alguma maneira, às vezes Ficar faz com uma um homem broderagem. Exatamente. Às vezes faz uma broderagem. Às vezes Nossa, fala, tô você é uma confuso. pessoa muito fofa, porque eu não consigo fazer esse malabarismo pra justificar o viado querendo bater palma pra hétero. Desculpa. Parabéns pra você. Eu não consigo. Aqui é lugar de acolhimento. Né? Aqui é. Olha, gente, a semiótica do todo Ela vem de corvo. corvo. Aqui é acolhimento. E aí eu acho que nesse caso de gays que se apaixonam por héteros, ou uma pessoa que é muito bonita, porque é isso. Não dá pra você ver um homem, você não é uma pessoa que é muito padrão. Você vê um cara que é muito padrão, ele nunca vai olhar pra você, ele não te deu match em nenhum aplicativo, ele não te dá ousadia, ele não chegou em você. Não tem como você idealizar aquilo, porque você não, ele não deu abertura. Aí, se você tá idealizando uma coisa que você não tem nem acesso, nenhum tipo de acesso, aí é papo Tipo, de terapia mesmo. né? Aí eu tô idealizando, eu vou criar essa pessoa hipotética, sei lá, o Chai Suede, tô idealizando o Rodrigo Will. Aqueles o Frank vídeos Ocean. do TikTok que o povo pergunta no tarô se tem chance de conhecer o Justin Bieber. Aí você pega nisso. Não, aqui não vou julgar se você faz isso, gente, mas… enfim. Não, mas assim… você tá correndo atrás de um negócio que tá muito longe. Muito longe, exatamente. Mas, ok, isso a gente tá falando. Você trouxe um lugar da idealização aonde é uma idealização mais, assim, longínqua, né? Mas
E quando a idealização tá aqui, tá na minha E frente. tá acontecendo. Tá acontecendo, Aham. tá rolando. Eu acho que essa é a Mesmo mais que- comum. O que eu acho assim, né, falando do relato, que ela precisa de uma resposta, né? Eu acho que quando você começa a ver… A gente já falou isso no episódio anterior, inclusive. Aham. Quando a gente começa a ver que tem muita dificuldade… Bi, é nesse… Porque é isso, né? Tudo bem, falar isso pra você agora, 10 anos depois, você conheceu em 2016. Falar 10 anos depois, parece tipo, ai, que bonita, né? Receita de bolo. Aham. Mas é assim, a gente não pode se acostumar com relações pessoais complicadas. Mas eu acho que ela já Sabe, até assim? matou isso da questão de ela falar que ela repetia um padrão, porque eu acho que isso é muito bom você ter essa autoconsciência. De eu estou buscando pessoas indisponíveis. Sim, Porque eu acho que nesse caso, o que pode acontecer? A gente já falou desse cenário, uma pessoa mais acima, mas uma pessoa que te dá uma migalha. E se você é essa pessoa que gosta desse tipo, ou que fica confortável, porque tem gente que em relacionamento horroroso, que não tem nada, consegue levar numa boa. Tem gente que não consegue. não, mas é que assim, pra mim é um pouco difícil de entender quando, assim, não aconteceu ainda, eu consigo idealizar uma coisa que ainda não aconteceu. Aham. Eu consigo compreender isso, Nilo, consigo compreender. Não aconteceu ainda, consigo pensar que eu tenho uma idealização, ou que alguém tem. A partir do momento que aconteceu e não foi bom, porque eu tô idealizando o quê? Porque assim, aconteceu, não foi bom. O que eu tô pensando? Da onde vem? O que eu tô… Sabe, assim… Mas eu acho que tem a ver com, assim, num lugar que é, por exemplo, eu tinha muita expectativa. E aí ele tá me dando esperança, e aí finalmente acontece. Eu acho que a minha expectativa, por mais… A expectativa é melhor do que, o resultado. Eu acho que é Sim, isso. É e mais aí é gostoso. esse o momento que você precisa, sabe assim, aterrar um pouquinho Mas eu acho que é difícil. e falar, bom, o que eu pensava era mais gostoso do que o que aconteceu, então é melhor eu ficar só pensando. Vou só Mas aí eu acho que é um racional que não dá, gente. Não, tá tudo bem, você não quer ter esse racional, tá aí, há 10 anos idealizando uma pessoa que já foi desidealizada. Não, mas eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma meia coisa. Desidealizada. Qual que é o tema mesmo? Desidealizada. Desidealizar. Eu vou fazer aqui já minha primeira meia-culpa. Tinha um cara que eu conheci, ele na comunidade do Orkut. Meu Deus. Aquele efeito, sabe, da filha do Silvio Santos que vai envelhecendo e morrendo assim. Você fala isso. Bota esse efeito, deu envelhecendo. E ele era da comunidade da Alanis Morissette Brasil. Ai, você já contou essa história. E eu era muito fã. Então, assim, eu estava nesse momento, 17 anos, 2007. Tinha passado por várias merdas na vida. Tinha já me entendido como homossexual. Me aberto pra minha mãe. Homossexual. Tinha falado com a minha mãe, não fui bem aceito. Então, nesse momento que surgiu essa pessoa na minha vida, o nome dele é André, surgiu, ali eu me agarrei. Então, assim, ali… Não, mas tudo bem, mas aí você… dá pra entender que você vem de um lugar perturbado, entendeu? eu não tô bem. Entendeu? Então, mas é exatamente nesse momento que a gente tem que tomar cuidado, porque… Mas eu tinha 17 anos. Não, Mas eu tinha 32. Mas você tinha 44 anos. Mas eu tinha 32. Não, eu entendo. Só que, gente, desculpa. Se eu consigo idealizar uma coisa até a hora que ela acontece. Aham. Se ela aconteceu, ou ela foi boa, ou ela foi ruim. Tudo que acontece depois disso é você… É tipo viver de nostalgia. Ó, mas eu vou falar Não dois… existe! A nostalgia tá em alta, meu amor. Viva, você vai ser nostálgico com os Backstreet Boys. É. Você vai ser nostálgico com o boy lixo que te odeia. Não, porque é o familiar. A nostalgia é justamente nesses períodos de crise econômica, de guerras, de tudo que não dá pra olhar muito pro futuro. Porque Ai, tá tudo que muito blá, blá, instável. blá, viado. não. A nostalgia fica em alta em momentos de crise, porque Sim, nesse mas momento olha- a pessoa quer voltar pro passado que é Amiga, mais seguro. Pensa na dica que você tá dando agora. Olha que dica boa. Aqui é um TCC. Vamos voltar pra porcaria. Aqui a gente tá no midpoint. O mundo lá fora tá tão porcaria que vamos abraçar qualquer porcaria. No curso de roteiro, a gente começa, vem o incidente excitante, que é o problema, que é o caso da menina, e a gente começa a ver a solução. A gente tá do ponto 2 pro ponto 3. Não, isso aí Então não é agora eu tô solução. mostrando uma Isso não é coisa solução. ruim, depois tem a queda, Tá, depois ok, tem um ok. negócio bom.
Agora tem o momento da queda. Calma. O que acontece? Eu vou falar 2 casos. Desse do André e de outro que eu já tinha uns 25. Só pra gente conseguir entender contextos de diferenças. E aí o André foi mágico, gente. Primeiro encontro da gente. Fomos no shopping Eldorado, patinamos no gelo, fizemos aquela coisinha que tinha um negócio de laser, que eu nem sabia qual era de Diadema, a primeira vez que eu vim. Ele era super enrustido. Super. E Patinando no gelo. Mas ele era, amiga, ele ficava assim, ó, sabe aqueles gays de boné e mão no bolso? o tempo todo, Patinando no gelo, viado, enrustida onde? Ele andava assim, ó. Com de moletom, parecia uma passabilidade. E eu, a Barbie, do gelo. Lago do Cisne, Lago do fazendo Cisne, Lago do Cisne. né? E aí, eu acho que hoje eu tenho uma visão muito clara do que aconteceu. A bicha Holiday on Ice. A bicha tava Holiday on Ice. Rodando, quebra-nós. E aí, ele pegou e terminou comigo no segundo encontro, falando o seguinte, meu primeiro beijo gay foi embaixo de um orelhão durante uma chuva torrencial no Jabaquara. Então ali, tipo, eu me apeguei àquilo. E aí, enfim, no segundo encontro, eu forcei tanto, forcei. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, vamos namorar. E aí eu vi que ele ficou estranho, mas eu queria namorar. O meu foco era namorar. Foda-se que você quer. E aí, no terceiro encontro, não teve, porque ele terminou comigo. E aí, ele falou assim, eu acho que você está muito avançado. Ou seja, você tá me tirando do armário. Você é muito afeminado. Que passei por isso. Não, pera. Isso foi o que você entendeu ou isso foi o que ele disse? Não, ele falou assim, você está muito avançado para mim. Hoje eu entendo que é tipo assim… Não, avançado é às vezes avançado. Tá querendo demais, eu tô querendo de menos. Será que é isso? Que você tá colocando aí uma homofobia, às vezes nem tem. É que assim… foi o que minha mente me contou. Às vezes o avançado a gente saiu 2 vezes e já tá querendo namorar. Será que foi isso, gente? Eu caí na real hoje? Não, momento de revelação. Porque pode ser que, tipo… Porque eu acho, assim… Mas ele não ia falar muito afeminado, ele falava Ele ia falar avançada. Não, lógico que não. A gente tá falando o quê? De anos 2000, a pessoa ia falar, você é muito bicha. Não, mas ele era muito fofo. Não, se ele fosse fofo, vocês estavam namorando até hoje. Não, ele não era ele fofo, ele te deu um pé na bunda. Vai tomar no cu. Mas foi o que eu disse pra mim. Então, assim, nesse momento, eu tinha muito essa fantasia na minha cabeça que não era o André. Seria qualquer homem gay que desse em cima de mim, porque eu estava num momento muito vulnerável. Tá, foi ele, mas podia ser qualquer outra bicha. Poderia ser qualquer outra bicha, porque eu já criei essa pessoa na minha cabeça. Eu já tinha essa pessoa na minha cabeça. Independente de ter sido o André ou não, eu queria ter a idealização nem veio do André, a idealização veio de antes eu ainda. Criei tudo você na minha cabeça. Você encaixou a pessoa no boy que você precisava que fosse. Eu tinha o papel pronto. Assim, você vai ter que andar de patinar no gelo comigo, vai ter esse primeiro date você no coisa. que convidou pro patins? Eu que fiz a experiência do date toda, no Shopping Eldorado e tal. Porque se a pessoa é enrustida, ela não vai te chamar pra… E eu morria de medo. Foi a primeira vez que eu fui, eu fiquei gelo, todo né? duro. Até eu fiquei meio hétero, fiquei todo duro. E aí, hoje eu entendo isso com muito mais clareza, que eu tinha um papel pronto, pré-definido. Sim. Não tinha espaço para uma pessoa que era enrustida de verdade. Não tinha espaço para uma pessoa que queria em outro tempo, que tinha outro tempo de relação, que não fosse o meu. Tá, mas isso é um outro tipo de idealização. Você idealizar antes de conhecer. Antes, tipo, é um papel, tipo tá aqui, ó. Charlotte do Sex and the City, que ela casa lá com o médico. E assim, podia ser o médico, mas podia ser qualquer um, porque ela só precisava daquele script. Lugar. Né? E é isso, eu acho que eu comecei a vida muito nesse sentido. E eu busquei em lugares mas errados. aí agora, com todo respeito, tá? Me desculpa. Você foi burra. Foi. Porque assim… a pessoa já te falou, você tá demais, você tá pensando demais, você é maluca. Lá com seus 17 anos. Ali você já tinha que ter entendido que, tipo, eu preciso me aterrar, porque senão eu vou sofrer o resto da minha vida. Não. Porque isso aconteceu comigo. Eu fui aprendendo na vida. Primeiro menino que eu gostei, eu tinha 16 pra 17, sei lá. E eu falei pra ele que eu estava gostando dele. E ele colocou a mão no meu ombro e falou: não faz isso não, que é muito ruim você gostar de alguém que não gosta de você. Mas e já aí, começou péssimo. Começou péssimo. Ali eu desmontei. Ali acabou pra mim.
Só que aí, eu depois levantei, sacudi Uma minha poeira, fênix. minha fênix. E eu nunca mais deixei que o outro fosse mais do que ele realmente é. Aham. Uhum. E a Você- única vez que eu deixei, entrei numa relação que eu não queria ter. Até hoje eu me arrependo. Entendi, porque no seu caso, você tinha essa até maturidade pra idade nesse sentido. Não, eu chorei 3 semanas, Ah, mas depois tá. assim, eu já era feia. Eu já era feia. Já era afeminada. Já tinha Ai. levado um toco. Ou se eu Sim, sou a ou- fênix, então vai pra casa, né? Exatamente. Porque eu acho que é isso. Tem essa opção de você entender, e acho que você conseguir visualizar, que é uma pessoa que tem vontades, que tal. E eu acho que é muito bom isso da despessoalização na hora das relações. Porque é isso, eu despessoalizava com quem eu me relacionava. Então eu procurava esse papel de namorado no Grindr, Não no importava quem era a pessoa. Não importava. Despessoalizar é nesse sentido. Isso, tipo assim, todas as particularidades dessa Era um pessoa. papel e você tava fazendo audição. Eu tava fazendo a audição, Quem encaixasse o nesse Glee. papel, encaixou. Aham, Tá. quem quer fazer o Glee aqui, eu ficava lá fazendo com as pessoas. E eu procurava no Manhunt, nos aplicativos de sexo, Scruff, onde tinha rejeição, eu tava lá. E aí eu buscava essas pessoas e eu despessoalizava, porque eu queria, era idealizado esse papel. E aí eu acho que isso é um ponto muito bom, porque isso também me protegeu, de uma maneira muito delulu até, me protegeu da rejeição. Porque eu Porque, entendia que... Esse aqui não serviu pro meu papel, preciso procurar outro ator, foi. Exato, Tá. vida que segue. Então, isso também me ajudou a lidar com a rejeição, porque isso também era feia. E aí, as pessoas, eu também, graças a essa despessoalização, de não me levar mais tão a sério, e nem a outra pessoa, que eu não tô falando que é o certo, mas isso me ajudou de alguma maneira, é que eu conseguia entender que a rejeição não era com relação a mim. Tipo assim, eu não tenho um problema, eu não. Ser afeminado não é um problema. Que era o Tá. feedback que eu recebia. Então, eu não levava isso pro meu pessoal. Isso tá, eu também. Eu, tipo, nem nesse que falou que não gostava de mim. Ele até foi fofo, né? Aham. Mas- Amiga, foi tipo- responsabilidade afetiva lá em 2000. Exatamente. nos anos 2000. A responsabilidade afetiva dos anos 2000 era bem cruel, né? Era cruel, era tough. Era tough. Depois de 2010, gente, começou a ficar muito soft a galera aqui. Não, 2000 era mas- true. Eu acho que desde cedo a parte de ser afeminada é que eu acho que já tava resolvido em mim antes. Aham, isso. Eu tive que aprender a resolver, porque isso era um problema. Gente, nos anos 2000 era um problema, problema. gente. Era um problema. Inclusive de ser mais violento e a gente poder levar uns petelecos na rua. Né? Exato. E eu recebia mais olhares mesmo, etc. Então eu fui entendendo a partir do outro, vou escrever esse livro, inclusive, de tipo de como que através do outro eu me autoconheci, mas eu não absorvi a rejeição. Tá. Porque eu acho que a gente pode moldar muito uma personalidade em cima da rejeição. Que é o nosso que eu acho que é relato o fala caso. isso. Uhum. De alguma maneira, não se sofria bullying, não se sentia. Talvez agora tenha essa consciência de que é uma pessoa bonita, mas na época não tinha. Não tinha. E se sentia confortável na rejeição. Porque tem isso também, né? Eu não sou terapeuta, né? Mas eu imagino que quando a gente sofre muita rejeição, a gente pode ir pros dois lados. Ou você anula aquilo. Uhum. Tipo, isso daqui não faz mais diferença pra mim. Eu ser feia, eu ser afeminada, eu ser. Não importa o que eu acho de Não mim. importa o que eu acho de mim. Ou você se sente confortável naquela situação ali de você ser mais tadinha mesmo, Aham, sabe? eu acho que é muito comum isso. E também eu acho que a pessoa pode acabar moldando a personalidade dela em cima da rejeição. Sim. Então eu quero feedback. Não, eu preciso melhorar. Então eu vou ser menos afeminada. Então eu vou pra academia porque eu era gordinho, eu levei um fora. E essas pessoas que eram gordinhos e viraram na academia são as pessoas mais gordofóbicas do mundo. Que é o que acontece com as gays que viram padrão e rejeitam tudo aquilo que lembrava elas no início. Sim. Então se ele era uma pessoa meio gordinha, chubby, ele foi lá e virou padrão, ele Ela vai jamais vai pegar uma gordinha. Jamais vai pegar alguém igual ele, porque ele rejeita e odeia aquela pessoa que ele era, porque ele ele associou aquela personalidade dele e Aos moldou problemas que ele tinha. em cima da rejeição. Então a gay que vira padrão e rejeita tudo aquilo que ela era, não vai ficar com gordo de jeito nenhum, porque ela odeia aquilo, porque ela baseou
Agora eu me achei muito psicóloga, gente. Isso daqui é um corte, né? Ai, a Maria Homem. Ai, eu tomei Maria. Olha esse look, Maria Homem. Assim, eu na terapia. Ai, gente. Mas eu acho que é isso. É parte desse lugar. Você acha, mudando um pouquinho o foco, você acha que essa idealização do nosso relato, ela pode vir de algum lugar de… Ai, como é que eu posso criar esse pensamento? Você acha que essa idealização pode vir num lugar de tipo, esse é o objetivo e eu vou atingir esse objetivo, independente do que aconteça nesse meio tempo? Tipo, parecido com o que você tinha falado de você papel. botar um papel ali. Tipo, no caso do relato, você acha que ela, de alguma maneira, ignora todas as outras coisas. Todos os sinais. Todos os sinais, porque em algum momento lá no começo, ela colocou, tipo, esse é meu gold, esse é meu objetivo, esse é meu pote de ouro. Eu não vou desistir nem a pau. Eu acho que mesmo que o mundo, a vida, 10 anos depois, me mostre que não funciona. Eu acho que sim. Eu acho que tem pessoas que focam tanto… Esses dias eu tava num evento e tinha um painel da Mônica Martelli. E, gente, eu não sei, assim, a Mônica Martelli eu acho ela muito boa. Só que, ouvindo ela falar ali muito de perto, eu me apaixonei por ela. E ela disse algo sobre… Né? Ela é maravilhosa, assim, gente, amo a Mônica Martelli. Um beijo, Mônica. E aí, o que eu acho? Respondendo a sua pergunta, tem pessoas que criam esse roteiro, igual eu que tinha um papel, que criam um roteiro da vida… E que, igual ela ficou muito famosa por Os Homens São de Marte, porque ela era essa solteira que buscava o amor. Ela encontrou o amor. No momento em que ela casou, ela falou assim, tô em crise. Putz, não tô com tesão no meu marido. Porque na verdade não era isso. Né? E ela falou assim, e eu decidi terminar. E aí, muitas pessoas, homens, mulheres, gays, etc., acho que ficam nessa… por ser confortável. Acho que é isso que é a coisa da nostalgia. Não é a nostalgia, mas é o confortável, porque é muito mais complicado você querer buscar o novo. E tem gente que tem coragem, que consegue ir, e vai lá, e se joga, e vamos tentar, porque a vida vai além disso. A gente tá vivendo muito mais do que a gente vivia nos anos 2000, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que tem pessoas que pré-estabelecem roteiros. E às vezes é isso, ela pode ter fixado isso na cabeça em 2016 de esse homem ser meu. Talvez até hoje talvez até por causa das similaridades, né? Estudou a mesma coisa que eu, trabalha com a mesma coisa que eu. Mesmo sendo meio… Ele é muito bonito. Eu me descobri com ele, porque de 2016 até 2026, são 10 anos. Você se moldou com essa pessoa. Eu tô tratando isso na terapia, porque quando eu saí de um trabalho meu, da Capricho, que eu fiquei 10 anos, eu tive que desidealizar a Capricho. Eu acho que isso também funciona, de certa maneira, também no emprego, numa carreira. Eu tinha um trabalho que eu fiquei 10 anos, que eu conheci os melhores amigos da minha vida. Conheci você através de lá. Conheci muita gente, conheci o mundo. Eu fiquei dos 20 aos 30 anos. Então, isso moldou minha personalidade. E é um período da vida da gente que é bem… Dos 20 aos 30, é crítico. É bem a formação da sua vida adulta, de fato, né? Sim, então eu me formei ali, eu viajava. Pra mim, todo o trabalho, tipo assim… Eu viajava pra Nova York 2 vezes por ano. Viajava pra Londres, tudo a trabalho. Viajei pra Disney uma vez, 4 vezes no ano. E esse era meu trabalho, e eu falava pras pessoas, e eu vi que as pessoas ficavam meio… Acho que não invejosas, mas tipo assim, meio, nossa… Sim. É isso, porque não era o comum. Então, eu fiquei extremamente deslumbrado. Eu que saí de Diadema… E não era o comum também, nem dentro da Capricho, né? Exato! Porque eu nunca viajei pra Nova York, nem pra Londres, nem pra Disney por causa da Capricho. Era uma coisa muito da sua… Assim, foi um momento. Você caiu naquele momento, e por isso que talvez foi tão ideal assim a Abril e a Capricho pra você. Uhum. Porque pra você foi diferente. Exato, do que foi pra todo mundo. Pra todo mundo que trabalhou lá. E é isso. E eu amava. E aí todos os meus amigos saíram. Eu fui o último a sair. E aí chegou nesse momento que eu tive que levar pra terapia. Que eu falei assim, eu não sei mais o que fazer. Porque aquela vaga minha, aquele emprego, que não é minha carreira, mas era um emprego, morreu.
depois da pandemia, a gente já veste Prada 2 fala do mundo editorial, o que aconteceu. Então, assim, o universo mudou, o mundo mudou. O modo como se faz jornalismo mudou, infelizmente, para um lugar muito mais ruim, que depende de muito financiamento. O jornalismo bom é caro, ter credibilidade é caro hoje em dia. Então, assim, aquela vaga morreu e aí eu tinha que desidealizar. E foi um processo enorme. E aí o meu terapeuta falou isso pra mim. Sobretudo porque assim, você muito provavelmente nunca mais na sua vida vai achar uma vaga como aquela. Nunca! E ganhando bem. Seja boa, seja ruim, você não vai achar a mesma coisa. Nunca, gente. A não ser que você volte pra lá, se ainda existir. Não né? existe, não existe. E aí o meu terapeuta, basicamente, ele falou isso. Tudo que você fica durante muito tempo e molda uma fase da sua vida, no seu caso, 10 anos, moldou muito a sua vida adulta inteira, é muito difícil de você desapegar disso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas colocam alguns ideais na cabeça e que levam pra vida, sendo que às vezes não faz sentido mais pra você. E nesse caso ainda eu acho que tem até um outro ponto. Como ela, ali meio que no começo já entendeu que não funcionaria, mas eu acho que tinha um lugar de alguma maneira de conforto, de tipo, se eu sair com você e não der certo, eu ainda tenho ali aquele cara que fala comigo sempre. Se eu namorar com você, mas não dá certo, eu ainda tenho ali aquele cara. Você nunca se abre totalmente. Tipo, porra, tá ruim aqui esse namoro. Será que com o fulano poderia ser melhor? Mas, assim, eu entendo essa conexão que a gente faz. Porque já aconteceu comigo de eu estar saindo com uma pessoa e comparar com o meu ex, com um dos meus ex, que o relacionamento nem tinha sido bom. Porque você entendeu? apaga a gente apaga a parte ruim pra que a gente, né, tipo, acho que ali era melhor. Mas você tem uma frase, um termo, um jeito de falar, que é o cocô quentinho, que você fala, né? Tá ruim, mas tá quentinho. Então, acho que, só pra fechar o gancho do relato, direto pra você, amiga. Eu acho que você... É isso, assim, você se acostumou mesmo que tudo dê errado aqui, ainda tem o cocô quentinho. Tem. Né? Só que é isso, é um cocô quentinho, né? E ele não deixa de ser cocô porque ele é quentinho. E aí eu acho que é nesse sentido, assim, tipo, é muito difícil a gente falar como realmente dizer não dá nem pra falar o nome. A gente não consegue nem falar o nome, como que a gente vai falar como fazer? Mas é que eu acho que, assim, eu entendo que emoção é muito difícil, eu entendo que tem trauma, eu entendo que tem milhões de coisas que a gente nem controla. Mas eu sempre vou ser assim, a Joana Dark da verdade. Tipo, o que é verdade é o que aconteceu. Não é o que você pensou, não é como poderia ter sido, não é o que poderia ter acontecido, é o que aconteceu. Essa é a verdade. Né? Aí, assim, você pode até ser delulu e criar uma visão sobre essa verdade. Mas você precisa entender que essa é a verdade. E a verdade é que, como você disse no relato, não foi bom. Mas eu acho que pode acontecer. E assim, gente, desculpa, só um PS. Transou e não foi bom? Um beijo pra frente. Mas eu acho que foi esse momento que ela percebeu que descolou. E é isso. Como que eu desidealizo esse cara? Ele é um pau mole. É isso. Ele é um Ele não sabe trepar. Viado, ele não sabe trepar. Eu acho que no relato dela, ela chegou nessa fase e conseguiu enxergar com mais clareza. Porque é isso, uma coisa que eu sempre prego. Bjork já falou, gente. Momentos de clareza são raros. Quando a pessoa chega nesse momento de clareza, de que ela está com a autoestima boa, tá terapeutizada, já entendeu? E aí ela entende que, tipo assim, ele vai trair a mulher, a namorada, sei lá, comigo. Eu vou entrar, e aí no momento, quando você tá com essa clareza, que pode ser rápido, que só vem um ano a cada... passa esse cometa a cada 10 cometa anos, Harley, né? Você viu que, tipo, nossa, não vale... É isso, você conseguiu quebrar isso, mas nem foi você. É porque eu acho que é o momento de clareza no qual você chegou. Porque se você tivesse com clareza realmente de que não era bom nem nada, você nem teria transado com ele. Teria transado. Então eu acho que foi isso que aconteceu. a gente sabe que está fazendo merda, mas a gente vai até a última instância, entendeu? Porque assim, é isso.
Você conversando há 10 anos com o cara some, o cara volta, não sei o quê, nananã. Uma vez vocês ficaram lá no começo, foi bom. Né, a química foi maravilhosa. Aí vai e volta, tá, Mora, não sei o quê, volta, ai, não sei o quê, volta a falar, para de falar. E aí depois, quando você vai transar a pessoa, você vai ser a outra. Tipo, amiga, você já sabia que ia dar merda. E aí mas eu acho que é isso. Às vezes a gente precisa, eu sou do tipo que precisa quebrar a cara. Sim. E aí eu acho que é um dos melhores jeitos de você desidealizar alguém. Porque, pra mim, eu funcionei desse jeito. O relacionamento que eu tive com uns 24 anos ali, 23, 24 anos, 2013, 2014, foi um cara que ele era cinéfilo. Eu amava, gente. Ele era você só os esquisitos, né? eu adoro, gente. Só os esquisitos. Tem um que gosta de academia, tem um que gosta de sei lá, de novela. Esses não gostam de mim, não. Esses não só os estranhos. Não, esses de hobbies saudáveis não gostam de mim, Ai, não me gente, atrai pelo também, amor não. de Deus. Tem que ter uma coisinha ali melancólica. Então ele era muito cinéfilo. Filmes do leste europeu. E ele, Filmes do leste europeu. E ele Ai, tinha uma que preguiça. característica que eu adorava, que ele era comentarista de futebol. Enfim, e aí nessa eu botei na cabeça, só que não era um papel. Era tipo, eu gostava do jeito dele, ele era mais tímido, ele era assim. E a gente tava se encontrando, ele era do ABC. Então eu comecei a sair mais pro ABC, que sempre saía pra São Paulo. Foi um encontro muito legal, assim, muito legal. E aí, de alguma maneira… Mamô. Eu dou uma Mamei. mamada. E aí… E aí Que às chegou… vezes fica nesse blá, 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 só vira Mas amigo, demorou, né? mas demorou. É. Demorou pra transar, assim. E aí, chegou esse momento em que ficamos uns 3 meses indo e voltando. Foi uma coisa meio conturbada, etc. Que eu era apaixonado. E aí chegou um dia… E ele só queria um pente. Amiga, eu acho que não, porque ele queria, tipo, alguma coisa também. Mas eu acho que a gente não combinava. Eu acho que era uma coisa que era desse jeito. Um boy comentarista de futebol. E você, viado? Não tinha, mas eu queria entrar no mundo dele. Eu sou corintiano. Se for falar, Você eu vai sou comentar de corintiana, quê com a pessoa? Eu sou corintiano, ele meu falando amor. da Kings League. Kings League é futebol? Acho que é. Ele falando da Kings League e você falando da Bjork. Não, meu existe. amor. Não, mas eu sou corintiano, entendeu? Eu sou corintiano. Ele acredita nisso. E aí, enfim, aí o que aconteceu? Parando pra pensar depois ali, no auge dos meus 23 anos, ele tinha também a minha idade. Passado esses 3, 4 meses, eu tava muito chateado porque chegou no momento em que ficou insustentável que ele terminou comigo, assim, por mensagem. E eu assim, ok, foi uma ficada intensa, a gente nem chegou a namorar. Mas aí eu fiquei muito… É isso, eu tive que receber, eu tive o não, fui atrás da humilhação, recebi a humilhação, continuei, fui atrás da inconveniência. É que eu acho, assim, sabe? Mas o que acontecia? Eu esquecia a parte ruim. O que eu ia falar é isso, assim, a gente, num geral, vive com uma lembrança de algo que foi bom. Mas não era só algo, ele compensava. Tipo assim, Então. era tipo assim, uma semana, vamos supor. Eu vi ele no final de semana. A semana ele era insuportável por mensagens. E aí eu achava na minha cabeça, eu falava assim, às vezes ele não funciona online. Eu me convencia. Mas aí aquelas justificativas que a gente fica criando. O meu raciocínio é assim, a gente às vezes, isso em vários âmbitos da vida da gente. A gente, em algum momento, teve alguma coisa muito boa. Uhum. Pode ser algo que realmente aconteceu, pode ser algo que eu senti, Uhum. né? Não necessariamente aquilo seja verdade. Eu senti, né? Sei lá, quando eu conheci a pessoa, aquilo me preencheu e eu fiquei encantado. E fazia tempo que eu não sentia. E fazia tempo que eu não sentia isso. E aí a gente vai vivendo com a lembrança de uma coisa que a gente sentiu que nem sempre foi causado pelo outro. Aham. Então, a gente fica preso numa coisa que nem é real. Porque assim, eu senti sozinho. Eu me apaixonei por aquela pessoa naquele comecinho sozinho. Uhum. Né? Nem Você sempre. criou na sua cabeça. Eu criei na minha cabeça. E aí, o erro, num geral, é ficar vivendo em prol dessa lembrança do que poderia ter sido, do seu começo, do seu encantamento. Mas entendeu? aí eu acho que é mais difícil. Eu acho que quando você recebe um não definitivo ou uma humilhação muito grande que faz você, ou você conta pros seus amigos. Assim, sabe aquela história que você tem um pouco de vergonha de contar pros seus amigos? Quando você Sei. recebe isso,
é um sinal estranho. Não, e aí também é um ponto de bloqueio, né? É mais difícil. Quando a pessoa termina com você, ou ela é escrota de fato com você, ou ela… É mais fácil. Isso, ok. Aí é fácil desidealizar. Não é eu que tô desidealizando, a pessoa que esculhambou. E a pessoa desmoronou na minha frente, né? É mais difícil quando a pessoa, ela não faz nada. Exato, que eu acho que é esse que é o problema. Pra mim, pior do que a pessoa ter sido escrota e ter colocado claramente um ponto final que fez você se sentir muito diminuído e foi escroto com você, é o quase. O quase é muito difícil. É isso que eu estava falando. O quase. Porque o quase aconteceu. Porque aí o quase você vive de uma esperança. Sim. Você vive de uma esperança e de uma lembrança. Estou a quase lembrança namorando. do que era bom e a esperança de que vai vir algo melhor. Vai vir algo melhor. Sim, e o presente tá chato, porque você tá pegado na esperança e nesse passado. Então você não tá no presente. E eu acho que o quase é muito ruim, gente. É muito mais difícil, porque a pessoa… às vezes a pessoa nem tá te manipulando, nem nada, mas… Às vezes é só a vida sendo vida, né? Vocês estão em momentos diferentes. A pessoa não quer algo sério, ou você não quer, e aí tem esse descompasso. Mas o quase, ele dói muito mais, na minha opinião, porque você não tem no que se apegar pra conseguir desidealizar a pessoa. O quase, você não consegue pegar raiva. O quase, você não consegue se apegar… Porque isso, no final, não tem nenhum sentimento. É só sua esperança. É só a esperança e a lembrança, só isso. Não tem sentimento. E é isso, eu acho que é esse a vírgula que vai fazer a gente entender o cerne do negócio. Não vai acontecer. Num geral, não vai acontecer. E se acontecer, provavelmente não vai ser bom. A gente tá vivendo por conta dessa vírgula. Sim, que é algo que é muito subjetivo. É tipo uma roupa velha. Uma roupa velha, assim… quando a gente gosta muito de uma roupa, a gente só joga ela fora quando ela rasga. Se ela não rasgar, a gente vai ficar usando. Véi, às vezes abre um furinho, às vezes não sei o quê. Eu só vou usar pra dormir. Eu só vou não sei o quê. E aí você vai desleixando daquilo que era bom, foi ficando qualquer coisa. Até virar um pano de chão. Até virar um pano de chão. Eu acho que as relações, elas são meio isso, assim, sabe? A gente não pode guardar roupa velha. Não, e assim, se você parou de usar, não tá fazendo mais sentido, doa. Que outra pessoa pode usar, não deixa estragar e rasgar. E é bem o lugar onde a gente fica com vergonha. Se a gente fica… Porque assim, você não aparece com uma samba canção véia furada pra abrir a porta quando chega um amigo seu. Porque você tem vergonha. Se você tem vergonha, aquilo não serve mais. Né? No relacionamento é a mesma coisa. Exatamente. Se é uma coisa que você tá ali arrastando, puxando fiapo e não sei o que pra quem sabe lembrar do conforto que foi um dia e tem vergonha de sair com isso na rua, tipo, não presta. É a mesma coisa, é o short furado que você não vai pra lugar nenhum. É a pessoa furada que você não vai fazer nada com ela, que você não vai ter relação nenhuma com ela. Sim, e eu acho que é isso. O quase é muito mais complicado do que você ter tido realmente ali uma decepção, porque você não tem nada a se apegar, a não ser essas lembranças e os planos impossíveis da Manu Gavassi que você criou na cabeça com essa pessoa. Tipo, um dia eu vou viajar com ele, vamos namorar, vamos fazer isso, vamos nesse show juntos. Você começa a criar esses planos e aí é muito mais difícil. Porque quando você tem uma decepção, ou quando você tem ali pelo menos, não digo mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 experiências ruins com aquela pessoa, em algum momento você tem um material pra trabalhar. E eu acho que a gente tem que ser, às vezes, um pouco mais cético no sentido assim, gente… Faz uma lista. Faz uma lista e vê qual cômodo é maior. É muito útil fazer a lista, gente. Mas é isso, no quase você não tem como, porque você não tem a lembrança ruim. Mas eu acho que, já entrando até nesse momento, tipo assim, de dicas, desse cara que eu tava falando que foi em 2013, o futebolístico. Eu fiquei muito apegado. E eu fiquei meio, nossa, poderia ter acontecido, poderia. Eu fiquei apegado com o cara, eu saí com ele, acho que, sei lá, 1 mês, 2 meses, não sei. Mas na primeira vez, ele me levou pro… Esses relacionamentos que você perde a noção de tempo, 1, 2, 3 meses são os melhores, gente. Os piores também. A gente foi junto. Ele era padrão. Já começa errado, né? Assim, pra mim, né? Ele, padrão. Aquele meme da Gretchen. E assim, não gosto de ouvir padrão. Muito, eu vou mostrar. Daí ele mostrou aquela hora, eu vou mostrar isso. Mas ele era meio… assim, a gente saiu uma vez.
E aí a gente foi num lugar, e aí depois ele me deu um livro no mesmo dia. Ai, ainda dá livro. E aí fez dedicatória no livro. Ai, amigo, um homem desse pode pisar E em aí mim. falou, na dedicatória, eu tenho até hoje o livro. Nossa, você tá até rosada, né? Que vergonha. E aí, tipo, enfim, ele foi muito. Foi uma relação fofa, mas durou muito pouquinho. Aham. A gente tinha vidas muito diferentes. E aí eu terminei com ele. Ele, na verdade, ele meio que falou: acho que não tá dando certo, vou mandar pro meu ex. E aí eu fiquei, Bi, eu não nem lembro onde é que eu postava. Eu sei que anos depois eu conversei com ele e ele falou que ele percebia que eu postava Heart Attack da Demi Lovato. Que tipo que eu tinha me mudado pra ele. E aí, anos depois eu conversando com ele, ele falou: não sei o que, era Heart Attack. Eu falei: você percebia? Ele: é lógico. Mas é isso, por muito tempo depois, eu fiquei meio, tipo, pensando assim, tipo, porra, poderia ter sido tão legal, poderia ter sido tão incrível. E eu acho que até me encontrei um pouco nesse lugar de, tipo, tava em outras relações. E pensando assim, ai, puta, nossa, como seria se tivesse… Você compara, como né? seria se tivesse sido? Porque nem foi, Exato. né? Mas como seria se tivesse sido, sabe? E ele também, assim, apesar de ter me largado na época pra voltar com o ex, ele foi honesto. Ele só falou, eu acho que não tá rolando. Ai, não, ele era gostoso, bonito, dava alívio de presaia, amigo. Perdeu. Não rolou, não rolou, mas a gente é amigo, pelo menos. Mas que bom, mas… Nunca mais nos pegamos. Ai, eu tô cheio de amigos. Foi assim, foi um curto período que me lembrarei para os meus netos. Foi um período experimental de 30 dias grátis, depois tinha que… Contarei as minhas memórias para os meus netos. Ao primeiro verme que roeu minhas frias carnes do meu cadáver, eu namorei um padrão. Eu namorei um padrão. Quase namorei um padrão. Quase namorei, não foi namoro. Mas é assim… Bi, mas é isso. Ai, fiquei até nervoso, tô com até calor. Nossa, vou até abrir aqui, meu Deus, que isso. Mas eu entrando nesse de ajuda, do que pode te ajudar a desidealizar a pessoa, a lista, etc e tal, você tava falando dessa pessoa, eu fico pensando que o que me ajudou muito nesses momentos, porque eu idealizava pra caramba, gente. Uma ferramenta que me ajudou bastante foi a de entender como eu me sentia após o encontro. Sim. Principalmente esses intensos, 1, 2, 3 meses, que às vezes foi 2 semanas na nossa cabeça. Talvez tenha sido 2 semanas, mas é bagunça. Isso, assim. Bagunça. E aí bagunça a gente, né? Ai. Dá uma coisa. E o que me ajudava a ter um momento de clareza, era sentir, depois que a pessoa fez algo, ou depois que eu tô assim na minha casa quieto e não estou com saudade, não estou afetado pela pessoa, é pensar qual que eu sinto quando eu penso em relação ao que eu estou vivendo com a pessoa. Tá. Então, olha, tô aqui com o Nilo. Se eu paro e penso, eu estou sentindo agora, qual arrependimento ou alívio? Porque eu acho que sempre você tem que buscar o alívio. Se você tá num momento de arrependimento, busca seu alívio. Porque às vezes a pessoa tem um arrependimento de tipo, eu acabei estragando a nossa relação. Ou eu acabei indo com sede a pote. Ou eu traí. Ou eu peguei outra… Eu acho que a culpa da relação, ou tipo esse lado de… mas por que ele não me quis? Poxa, poderia… We could have it all, da Adele, né? Mas é isso, no meu caso, ele… É isso. Tinha uma verdade, tinha uma realidade, tinha uma coisa que aconteceu. Que ele falou. Ele falou, quero tentar de novo com ex. E é isso, assim, eu poderia continuar idealizando num lugar de ainda ficar esperando, porque hoje eu não idealizo dessa maneira meu período com ele. Eu idealizo pensando… Que medalha, né? Ele foi para mim uma medalha, um boy daquele. Foi. Né? E é isso. Serviu o propósito. Serviu o propósito. Já pegou padrão? Já peguei. Se alguém falar não pegou, eu tenho print. Aquele lá meu também é padrão. Eu posso Pode, exatamente. Mas é isso, assim, como aconteceu uma coisa, eu não idealizei mais que iria acontecer. Ele não deixou espaço. Não deixou, ficou no lugar da nostalgia. Ele não deu abertura. Me escolhambar. Me escolhambar.
É tipo, ficou ali e é isso. Eu acho que as pessoas… Por isso que muitas vezes a gente tende a… Igual ela falou, que tinha um padrão repetitivo de buscar pessoas indisponíveis. Ou mesmo um padrão de pessoas que te humilham, Sim. que fazem você se sentir mal. Porque é isso, você pode se sentir confortável nesse momento de ficar correndo atrás. A conversa não é truncada. Eu sempre tenho que ir atrás. Igual aquele cara que eu falei. Às vezes ele é ruim de redes sociais. Mas quando eu tô com ele… É bom, mas é bom. E uma coisa que a gente já falou em algum outro episódio, que é bom a gente pensar agora na era WhatsApp, na era redes sociais, Terapia assim… com chat GPT, gente. Puta que pariu. É assim, se a pessoa só está respondendo ao assunto que você começa, vocês não estão nem conversando. Uhum. Então é bom a gente pensar nisso. Se você tá mandando, ele só te responde, ele nunca manda nada, a conversa para… Vocês não estão nem conversando, ele só está te respondendo. Na terapia… Então é importante a gente pensar nisso porque talvez… Balizar. Balizar, Tipo, às vezes você… É isso, a pessoa desse jeito já tá dizendo que não tá interessada em você. Eu sou o tipo de pessoa, que eu descobri na terapia, que eu preciso de rituais. Algo simbólico mesmo, porque às vezes eu fico tão na minha cabeça, tão delusional, que eu preciso de um ritual tangível pra poder conseguir finalizar aquilo na minha cabeça. Olha Macumba. que bizarro. Opa, joga umas folhas. Bate o tambor. Bate o tambor, foi. Aquela música aquela assim, banho de ervas e patchouli. Qual que é aquela lá? Quê? Banho de ervas. Não, eu só tô do meia-noite, tchoca-tchoca. Desgraça. Desgraça, Não, esqueci o nome dessa música. E aí, do nada, eu preciso desse… E aí eu preciso desses rituais pra poder funcionar na minha realidade. Isso me traz de volta pra realidade. Sim. Às vezes é um bom uma boa ação, né? Assim, uma boa ação. É um ritual. É você procurar alguma coisa que te volte pro seu centro ali, onde você encontre só você mesmo, Sim. né? Onde não tenha outras pessoas ou outros pensamentos. E pra mim funcionava o quê? Deixa eu ver. Da Capricho, por exemplo. Quando eu fui sair, eu falei… Pra mim foi algo que foi muito claro. A saída foi muito difícil pra mim. De eu tomar a decisão, falar assim, não, acabou essa jornada. Eu detesto esse termo. Mas chegou ao fim. Acabou e eu concluí esse ciclo. Não tem mais do que tirar daqui. Sim. Eu não vou crescer Essa daqui. Sunshine não vai ter mais Good Morning, Não vai né? ter mais. A vaca já morreu, assim. Não consigo mais tirar. Então… e eu não conseguia. Eu ficava. Passou a pandemia. Foi um período horroroso. Eu continuei. E aí… eu virei pra pessoa e eu falei assim… Eu não conseguia pedir demissão. Aí eu falei assim… Posso virar PJ? E aí a pessoa da RH falou assim, opa, que a empresa adora. Claro que não, jamais, né? Imagina, amor. E aí eu virei PJ. No momento que eu virei PJ, de alguma maneira meu vínculo saiu. E aí foi quando eu comecei a fazer freelas, sair de lá, conseguir ir para outros lugares, porque eu precisei desse ritual. Como que a gente aplica isso Em relacionamento, bloquear a pessoa, parar de ver, tirar da rede social? Matar. Assim, matar no sentido de bloquear. Tipo, não necessariamente bloquear, mas para de seguir, para de ir atrás, silencia. Eu não quero ter mais… Eu como ritual, é tipo uma espécie de matar mesmo, assim. De bloquear. Se vocês não terminaram mal e você não quer dar um follow pra ficar algo chato, eu sou a favor de dar um follow. Né? Eu sou a favor, gente. E tal. Não e assim, follow e unfollow também não é a coisa mais importante do mundo, gente. Então, eu acho que isso é um ritual simbólico também, de você não querer mais ver a pessoa, bloquear, e fazer… Porque assim, se você deixa essa brecha, você vai ver quem olhou seus stories. Sim. Aí você vai ver… E aí você vai ver a pessoa… Você vai ver a pessoa em algum momento, em algum lugar… Que talvez vocês já tenham ido juntos e vai voltar. E já dispara. Sabe quando você recebe uma mensagem de trabalho que a pessoa fala assim, você sabe de tal coisa? E sua mente já começa a trabalhar? E aí é horroroso, porque você fala assim, não, hoje eu estou de folga, mas você já trabalhou de alguma maneira ali, sua cabeça já foi. É a mesma coisa quando você vê essa pessoa de novo. E outra coisa que me ajuda a trazer pra realidade é também assassinar a reputação da pessoa. Eu amo, pra mim é um ritual ótimo de falar assim, você acredita que ele fazia isso comigo? E aí transforma, eu fazia os textos do Controle Y,
falava no podcast e tal. E aí, me ouvindo e ouvindo a reação das pessoas rindo da minha cara, que a maioria das vezes foram humilhações, faz eu também ter um… Nossa! Sim, a gente… Para dicas melhores, a gente chamou a Papisa, maravilhosa, que é astróloga, incrível, Belíssima. enfim, belíssima. E aí A Pink Pinterest. A Pink Pinterest do Brasil. E aí ela trouxe aqui algumas dicas um pouquinho melhores do que a do Kleber. De como desidealizar alguém. Alô, gente, eu sou a Tati Lisbon, a Papisa, e tô aqui pra te ajudar com algumas dicas astrológicas pra você finalmente belíssima. desapegar desse embuste Não vai no meu. que você acha que é o amor da sua vida, que é karma, que é a puta que pariu. E na verdade, gente, às vezes é só teimosia. E muitas vezes não é nem sobre a pessoa. É sobre ego, é sobre validação, é sobre falta, é sobre N outras coisas que estão aí nessas camadas e você não tá conseguindo enxergar. E aí, quem sabe as minhas dicas astrológicas não tragam aí alguma luz pra essa sua cabecinha, pra você conseguir lidar com isso, tá? E aí, como que eu vou fazer? Pra não ficar muito longo, vou separar em 4 categorias, que são os 4 elementos do signo. Signos de fogo, de ar, de terra e de água, tá? Começando pelos signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário. Vamos lá. Muitas vezes esse apego não é necessariamente em torno da pessoa. Tem muito a ver com essa adrenalina que você sente, com a intensidade que consome seus dias e também com o ego, né? Porque é difícil aceitar a rejeição, aceitar que não rolou, aceitar que deu errado, aceitar às vezes que deu certo por muito tempo, mas que agora acabou. E aí o que acontece? Esses signos de fogo, quando rola essa frustração, essa rejeição, esse rompimento, acabam transformando esse sentimento complexo em algum tipo de competição. E aí gosta de competir, Eu né? tenho Signo de lugares. fogo gosta de sair por cima. Então é tipo assim, não, eu vou tentar. Como Não, assim? pausa aqui, A pessoa não me pausa. quer mais. Como assim não deu Pausa. certo? Pera, vamos Como assim a gente só não ver vai até o mais final se do falar? Mas fogo e agora, a às gente vezes a fala. gente não vai mais se falar mesmo não, tá? É isso, aceita. Precisa aprender a lidar com desconforto, vida. Eu sei que todo mundo fala que você é uma máquina de vencer, mas deixa eu te contar, você não é. Às vezes a gente não é não. Às vezes a vida é injusta e vai ser injusta com você também. A minha dica principal aqui pro seu desapego é pare de ficar achando que intensidade é prova de amor, tá? Não é porque você fica indo, voltando, terminando, fica nesse grude do cacete que o negócio é bom. Às vezes é só dependência emocional mesmo, entendeu? E aí é bom aceitar. Às vezes você tá querendo competir. Às vezes é um ego, uma validação que você precisa, não necessariamente da pessoa. Então, ó, bola pra frente, vida. Agora vamos para os signos de terra. Pausa aí. Eu tenho lua de fogo, minha lua em Áries. E é muito verdade a questão da competição. Quando eu termino com a pessoa, gente, eu preciso começar a sair, eu preciso arrumar um namorado primeiro, eu preciso fazer… É bizarro como a comparação… Porque no momento em que a pessoa me rejeita… Esses dias eu vi um tweet que eu achei muito Aí ela vira engraçado. sua maior inimiga. Inimiga. Esses dias eu vi um tweet que eu achei muito engraçado, que era assim: queria que todas as pessoas que eu flertasse e que não aconteceu nada morressem. Ai, que horror! Um pouco extremo, mas eu acho que essa lua de fogo, assim, de tipo, você terminou comigo, É inimigo pra sempre. mortal, acabou. Mas num geral, como diz nossa maravilhosa Papisa, o ego, né? É o o ego ego. gritando mais do que a situação em si. Aham, Aí aqui a gente vai começar pro de fogo, é isso? de touro, de ar, terra. Às vezes é só dependência emocional mesmo, entendeu? E aí é O oi vem dependência emocional. você tá querendo competir. Eu dei uma voltadinha, peraí. Um ego, uma validação que você precisa, não necessariamente da pessoa. Então, ó, bola pra frente, vida. Agora vamos para os signos de terra, que De são terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Qual que é o babado aqui? Gente. Diferente do Touro, Virgem e Capricórnio. Meu signo, meu ascendente e minha lua. Então, você só vê essa parte aí. fogo, terra, os signos de terra sentem pelo investimento. Eles não gostam de perder tempo. Pô, fiquei tantos anos cultivando essa relação. Foi tanto tempo investido, foi tanta coisa que a gente construiu, como assim isso vai acabar? Então, os signos de terra se apegam por tudo que eles se dedicaram e pelo o que eles não tiveram de retorno disso. Tem um lugar de controle aí também, né? Porque como assim eu tô há tanto tempo, o negócio não vai dar certo? Como assim a gente ficou junto por 10 anos e agora acabou? Pois é, minha vida. Às vezes acaba, às vezes é isso mesmo. É difícil, mas a vida é assim. Pra todo mundo, tá bom? E pra desapegar, os signos de terra precisam entender que permanência não é sinônimo de relacionamento saudável, não é sinônimo de amor. Então, às vezes é mais fácil você
entender que, pô, valeu, foi tudo, o tempo que ficou junto, a intensidade da relação, tudo isso construiu parte da sua história e do seu repertório, só que agora é bola pra frente. Da mesma maneira que você construiu algo agora, você pode construir algo novo daqui pra frente, às vezes muito melhor, e você não tá se dando a chance, porque você tá aí apegado nessa ideia de que, o que já foi era melhor, e sai dessa, desencana. Já os signos de ar... Nossa, meu... Bom, mas assim... faz sentido no que eu falei lá desde o começo, que eu não gosto de perder tempo. Uhum. Então, quando eu percebo lá no começo que não tá bom, eu já vazo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho mais dificuldade de sair de uma relação que já existe. Né? Que você já investiu, que eu já você quer um retorno de que eu alguma quero um maneira. retorno, Realmente, ela tem razão. Eu sou terra, isso daí também é pra mim. Porque a gente, do isso. Controle, é isso, o papel como, esse. Como que a gente trabalhou até agora, todo esse caminho, percorreu tudo isso em vão? Em vão, Não me diga isso. Mas é isso que ela fala, que não é em vão, né? Que assim... Você viveu, Você viveu, Que seja eterno enquanto dure. E é isso, Não, né? eu quero que todas as pessoas com que eu flertei... De novo, né? Também morram. Aí agora é... Como Gêmeos, Libra e Aquário, muitas vezes estão apegados à narrativa. A ideia que ele criou na cabeça dele. A projeção do que poderia ser. E aí, de novo, muitas vezes não é sobre a pessoa. Às vezes você tá dando ali valor, um valor incrível. Construindo uma história maravilhosa para um personagem medíocre. Aí fica aquela coisa de, nossa, mas só aquela pessoa me entende. A gente teve uma história tão linda juntos, né? Mas a gente poderia tão mais. Quem disse? Você tá vivendo uma história na sua cabeça. Então, o desapego aqui tem que começar a rolar pelo idealismo. Entender que o ideal não funcionou. E é isso. Não é a coisa mais fácil a se fazer, mas é possível, né? Às vezes você não tá apegado pela pessoa, você tá apegado numa ideia que tá dentro da sua cabeça. Vamos lá, acorda! Para desapegar, os signos de ar precisam se apegar à realidade objetiva e parar de se relacionar com aquilo que está projetado da cabeça deles. Tem que se ater à realidade concreta, ao que é a pessoa, ao que você realmente tem. E não ao potencial do que poderia ser. Porque senão você vai ficar ali num mundo imaginário e vai se perder nele. E aí, amor, quem é que te acha? Me conta. E agora, para fechar, os signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. E qual que é o babado? Signos de água sentem muito, né? Se entregam ao sentimento. Aquilo faz parte da sua vida, do seu inconsciente, de tudo de uma maneira tão intensa que é difícil desapegar, porque você já não sabe mais qual é o contorno que delimita você e o outro. Então, a ideia de desapegar da outra pessoa é equivalente a desapegar de uma parte de você. Já dizia me citar, né? E assim me despeço de mim, de uma parte de mim que prefere você. MC é taurina, mas deve ter alguma coisa em água. Para desapegar, os signos de água precisam entender que profundidade não é destino, muito menos karma. Se der de karma, paura. Não é por aí não. E aí o que acontece? Nem toda relação intensa, profunda, né, que mexeu ali com você, foi feita para durar. Então tem que aceitar que muitas dessas relações que pegam em lugares sensíveis, às vezes vão ajudar você aí a elaborar os seus processos, a tocar nessas feridas para que você possa curar isso com você, do que realmente ser sobre a relação, ser sobre o outro. Porque você não acha? É injusto com o outro querer dar tanta responsabilidade assim, né? E é isso, gente. Eu sei que essas dicas não são as coisas mais agradáveis de se ouvir, mas eu prefiro ser amiga que avisa, entendeu? Porque quem avisa, amigo é. E tem um outro ditado muito, muito famoso no meu mundo, dentro aqui da minha cabeça, que é assim, ó. Amor, o desapego é a alma do negócio, viu? Então, vida que segue. Bora! Nossa, Bi. Não gostei. Porque você não quer desapegar, né, viado? Eu não sei! Bi, desapego é a alma do negócio. Eu vou começar a usar isso para a minha vida. Papisa, você realmente é assim, é uma santidade, né, gente? Amiga, é Pink Pinterest. Gente, ela é igualzinha. Ela é igualzinha a Pink Pinterest. Eu acho maravilhoso e faz total sentido. E eu tenho assim, eu me identifiquei com a maioria ali, só não tenho nada de signo de ar. Mas eu tenho touro, terra, eu tenho por isso ali que vocês água, são biruta, ascendente gente. câncer. Por isso vocês são biruta, porque vem lua e influência de fogo. tudo quanto é lado. Como eu sou só terra, eu só tenho Mas aí uma é ruim, parte falta pra tomar resolver. água, não, meu Não, amor, porque eu só tenho uma parte pra ela resolver. falou ali que o sentimento, a água é muito forte, mas é isso.
Às vezes a gente se mistura, a gente cria narrativa e é difícil desapegar disso. Mas o conselho dela é maravilhoso, gente. Acho que o desapego também é muito bom, porque abre a sua vida pra entrar um novo. Gente, a gente não consegue colocar 2 carros numa mesma garagem, né? Exatamente. Ai, Gostei, a minha canetada é um bafo. As minhas canetadas são Pegou bafo. fogo. Eu sou, canetando que nem a Ludmilla. Meu final é sempre garantido. ai, eu amei. Eu acho que é isso. Abre essa sua garagem, tira esse carro velho e deixa o novo entrar. É verdade, gente. É isso. Um beijo. Até a próxima!